Trabalho final da disciplina Introdução à Ciência Política da Universidade de Brasília. Turma G. Aluna Andréa Abdala Souza. O texto base será 84-92-2013, sobre ciclos de protesto e democracia no Brasil, de Luciana Tatagiba. Será feita uma análise comparativa do ciclo de protestos no Brasil, as diretas já, em 84, o Fora Collor, em 92, e as jornadas de junho de 2013. Quais são as semelhanças e as diferenças entre esses ciclos de protestos? Entre 83 e 84, as pessoas saíram às ruas do país exigindo que o Congresso aprovasse a emenda Dante de Oliveira, que permitia a eleição direta para presidente da República. Essa campanha ficou conhecida como as diretas já. Em 92, milhares de brasileiros voltaram às ruas, em mobilizações coletivas, para exigir a saída do primeiro presidente eleito após o retorno à democracia, Fernando Collor de Mello, envolvido em denúncias de corrupção. O impeachment foi aprovado pela Câmara. Em junho de 2013, protestos contra o aumento da tarifa de transporte público, que até então estavam restritos a algumas capitais, foram nacionalizados. Os protestos provocaram redução das tarifas em várias cidades e continuaram nos meses seguintes, com protestos pontuais e pautas variadas. O principal argumento do ensaio é que, embora a jornada de junho guarde semelhanças com o ciclo de protestos que a precedeu, há diferenças significativas que expressam uma nova configuração entre política institucional e contestatória forjada. Um rastro de profundas mudanças nos padrões de interação entre movimentos sociais, Estado e partidos ao longo desses últimos 30 anos. A organização que chamou os protestos de 2013 foi o movimento Passe Livre. A princípio, a luta foi por uma redução das tarifas de ônibus. Porém, os protestos foram tomando forma e corpo, e o MPL já não conseguia controlar as pautas que os manifestantes levaram às ruas. Nas diretas já e no Fora Collor, também havia esses grupos heterogêneos, buscando outras pautas. Porém, os eventos suprapartidários costuraram um mote maior. As diretas já e a ética na política foram construídos a partir de um forte trabalho de negociação e articulação políticas, conduzido pelas principais lideranças partidárias da oposição. Em junho de 2013, foi diferente. O desejo das massas na rua era o exercício da política sem mediações institucionais. Portanto, inicia-se uma crise da representação dos partidos políticos em relação às demandas sociais. Pautas de minorias, direitos sexuais, vinham junto de propostas de militarização, redução da maioridade penal e contra o avanço dos direitos sociais. É interessante observar que nos 3 ciclos de protestos, os símbolos nacionais estiveram muito presentes nas mobilizações. O verde e o amarelo, o hino nacional cantado ao final dos comícios, expressavam o sentido de reapropriação do Brasil pelos brasileiros. Em 2013, não foi diferente. Porém, o que causou estranheza é que o canto dos estádios foram para as ruas. E as propagandas da época viraram jingles das pessoas que estavam lutando nas ruas, como o Gigante Acordou e o Vem Pra Rua. Partidos políticos eram vistos como oportunistas. Na direta já e no Fora Collor, a estrutura da mobilização esteve assentada na formação de frentes suprapartidárias, que contavam também com a representação de diferentes organizações de movimentos sociais. Pelos partidos, passava parte importante do recrutamento para os protestos, como a produção de material impresso, que era distribuído nas ruas. Também no caso do impeachment, PT, PMDB e PSDB decidiram formar uma frente pró-impeachment, com a participação da sociedade civil. Já em 2013, a infraestrutura de mobilização esteve assentada em outras bases, sem qualquer papel efetivo dos partidos no recrutamento e organização das mobilizações. Também cresceu de forma inédita o nível de hostilidade em relação à presença dos partidos e dos militantes partidários nos protestos. Na ausência dos atores políticos tradicionais, com seus recursos para ativação da ação coletiva, o papel de mobilização e recrutamento nos protestos foram desempenhados principalmente pelas redes sociais.
Na campanha pelas diretas já, as festas-comício compunham a parte central do repertório de confrontação. Eram grandes eventos públicos que duravam em torno de 5 horas e costumavam contar com a presença de artistas e cantores. Eram verdadeiras festas cívicas, que recuperavam e recriavam os antigos comícios do passado. E a marca das diretas já foram as grandes festas-comício. Na campanha pelo impeachment do presidente, destacavam-se os jovens e suas caras pintadas de verde e amarelo. Nas jornadas de junho de 2013, houve imagens semelhantes às duas outras campanhas. A massa nas ruas, ocupando o centro do capitalismo do Brasil, em passeatas marcadas pela alegria e descontração. Rostos jovens predominaram, como no Fora Collor, e bandeiras vermelhas se misturaram com o verde e amarelo de nossa bandeira. Mas as semelhanças terminam aqui. Nas jornadas de junho, não houve comício, carro de som e tampouco artistas para animar a plateia. Não houve liderança partidária e nem apoio dos governos ou prefeitos. A principal inovação nos protestos de junho em relação aos ciclos anteriores tem sido a presença das estratégias violentas de confrontação. O uso da violência como estratégia é um elemento que não se fizera presente nos ciclos de protestos anteriores. Uma das diferenças mais significativas diz respeito à infraestrutura do protesto, em particular ao papel e lugar dos partidos políticos e dos movimentos sociais tradicionais na organização e construção da mobilização. A lógica do cada pessoa um cartaz foi expressão eloquente da crise da representação das democracias contemporâneas. Uma crise que tende a se agravar com a incapacidade das elites políticas em estabelecer novos e mais interativos canais de comunicação com a juventude. Uma crise de representação política. Nesse sentido, a crise de representação não se traduziu apenas em apatia ou negação da política, mas deu curso também a uma aposta na participação direta como forma de solução dos problemas. A crise da representação também é discutida pelo autor Luiz Felipe Miguel em Representação Política em 3D, em que ele diz que é uma tendência à redução do comparecimento às urnas. E ele questiona se é por satisfação plena das pessoas ou a constatação de que as instituições privilegiam interesses especiais e concedem pouco espaço para a participação do cidadão comum. Ele cita alguns problemas da representação na atualidade. Algumas evidências: o baixo comparecimento eleitoral, a desconfiança nas instituições e o esvaziamento dos partidos políticos. E ele prevê 2 riscos. O risco da democracia da audiência, em que o eleito se vincula à parcela que o elegeu, não com o todo, e da democracia delegativa, em que a mídia pauta a inclinação dos eleitores. A importância da política no Brasil contemporâneo é captar o desejo de participação na política que essas pessoas têm e conseguir dialogar com elas para que se consiga fazer uma representação adequada desses anseios.